Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Eu trago para vocês a história completa do Shichibukai Bartolomeu Kuma. É, lembrando que tem outros vídeos do Kuma aqui, eu vou estar deixando todos aí no card para vocês entenderem, mas eu quero te contar a história completa, do nascimento até, né, o triste e trágico fim do Shichibukai Kuma, e do porquê que a história dele é uma história de dor e sacrifício. Bem, galera, eu vou também deixar na descrição o link de um PDF, né, de um infoproduto, né, de um livro digital que eu criei, que é um livro de poesias. Quem quiser estar adquirindo, tá lá o link para vocês para estarem adquirindo. Tá lá, tá um precinho super baratinho. Eu agradeço se vocês forem lá. Voltando para o assunto do vídeo, que é para isso que a gente está aqui, Kuma nasceu no reino de Sorvê, lá no Norte Bru. Ele nasceu no Norte Bru, no reino de Sorvê. E ele nasceu, né, com sangue de bucaneiro. Eu já falei um pouquinho aqui do bucaneiro, já expliquei um pouco das raças de bucaneiro. Vou estar deixando aqui no card um vídeo que eu fiz sobre os bucaneiros. Então ele cresceu com seus pais ali até os 9 anos de idade, mais ou menos, onde foi descoberto e escravizado e levado até Mary Joyce, né, a ilha dos Tenryubito. Lá ele serviu de escravos para os próprios Tenryubito. Ele foi usado de escravo para carregar, para fazer trabalhos forçados, né? Carregar peso, esse tipo de coisa. E ele sofreu na sua infância, grande parte da sua infância, como um escravo. Ele passou grande parte da sua infância como escravo, foi torturado, sofreu bastante e perdeu seus pais na época em que era escravo, né? Que seus pais também foram escravizados por terem ligações com a raça bucaneira, né? Seu pai era um bucaneiro, né? Embora sua mãe seja uma humana, ela também foi escravizada por estar casada com um bucaneiro, inclusive ela morreu antes deles. E depois de ter seu pai assassinado na sua frente e de seguir como escravo, ele foi levado ao evento de caça chamado lá em God Valley, onde consumiu a Nikil Nikil no Mi, fruta da pata, e conseguiu escapar das garras dos Tenryubito, onde ele passou a viver no reino de Sorbet, na igreja de sua família, com os escravos refugiados, inclusive com a sua mais querida amiga, a Dani, que era uma ex-escrava que fugiu com ele. Ela ficou com ele ali, ao contrário dos outros escravos, que cada um seguiu o seu rumo, inclusive o pequeno Empório Ibankov, que também era um ex-escravo, que também seguiu o seu rumo. O nosso amigo Kuma ficou com a Dani ali, com a Jenny ali, e eles ficaram boa parte uma parte tranquila da vida, até, claro, não ser tão tranquilo assim, né? Até o rei daquele lugar começar a dar trabalho, e o Kuma se opor e ser obrigado a usar a força, né? Usar os poderes da Nikil Nikil no Mi para lutar contra aquele rei e depor o rei. Ele depôs o rei e foi nomeado pelos próprios cidadãos o novo rei de Sorbet. Daí o apelido de Rei Tirano, que é o apelido que o governo deu a ele. Tempos depois, ele se aliou ao exército revolucionário e passou a atuar também como um dos fundadores do exército revolucionário, um dos generais lá, libertando e indo contra as regras do governo mundial, o que se colocou Bartolomeu Kuma como um dos maiores piratas procurados da marinha. Kuma foi chamado de rei tirano e foi um dos maiores representantes do exército revolucionário, sendo um de seus maiores comandantes e um dos seus fundadores. Ao lado do grande líder Monk de Drago e da sua grande amiga de longa data, Empório Ibankov, ele liderou o exército revolucionário e acabou levando a sua amiga Jenny com ele, né? Que é quem liderou um grande esquadrão do exército revolucionário também e passou a ser um dos membros do exército revolucionário também. Com o passar do tempo, enquanto eles atuavam como exército revolucionário, Kuma ficou sendo cada vez mais procurado pelo governo mundial. Enquanto isso, a Jenny, que era uma das amigas dele, acabou sendo sequestrada pelos Tenryubitos e foi forçada a se casar com um deles, servindo de, vamos dizer assim, escrava e amante para o Tenryubito. Durante muito tempo ela ficou desaparecida, até ela entrar em contato novamente, dizendo que estava voltando e que estava levando uma filha com ela e que ela estava sendo levada, ela estava indo embora porque ela foi descartada pelos Tenryubito por estar doente com uma doença misteriosa. Doença essa que levou à morte da Dini e ela deixou na igreja de Sorbet uma pequena criança, também com a mesma doença do que ela, que a gente não sabia na época o que era. Mas era a doença das escamas de safira, né?
Então, quando o Kuma descobriu essa criança lá na igreja de Sorbet, ele avisou o Drago que ele não faria mais parte do exército revolucionário e passou a criar essa criança, que é a Jerry Bonnie. E ele passou a criar ela como um pai. Conforme a pequena Bonnie ia crescendo, ela apresentou a mesma doença da sua mãe, as escamas de safira. Só que, como eu disse, naquela época era uma doença que não era conhecida. E ela começou a crescer essas escamas aí. E a gente não sabia como ia se curar, só sabia que ela não poderia ser exposta à luz do sol nem à luz da lua. Ela tinha que ficar trancada na igreja o tempo todo. E o Kuma começou a investigar daqui para lá, com todos os médicos que ele podia, sobre como tratar essa doença. E ele passou até a viajar para fora do reino de Sorbet para encontrar uma cura para essa doença. O Kuma viajou de ilha em ilha procurando uma cura para a doença da Bonnie, só que não interessa com qual médico que ele falasse, todos diziam para ele que ou não conheciam as escamas de safira, ou aqueles que conheciam falavam com ele que não tinha cura, que era uma doença incurável e que a menina ia morrer quando chegasse aos 10 anos de idade. O Kuma não teve coragem de falar isso para a própria filha, né? Porque ele criou ela como filha. Então ele dizia para ela que quando ela chegasse aos 10 anos de idade, ela ia ser curada e tudo mais. Mas ele ficava lá triste na dele, lá chorando, tentando achar uma cura. Foi até que ele encontrou com os colegas do Exército Revolucionário e o Drago falou com ele: olha, tem um cara que talvez ache uma cura para ela, velho. Vai lá e fala com o tal de Dr. Vegapunk, talvez ele dê uma cura para ela lá. Então, o Kuma foi até a ilha de Egghead para conversar com o Dr. Vegapunk. O problema é que o Dr. Vegapunk, além de um cientista muito inteligente, ele também era um cientista do governo mundial. E o governo mundial não era muito amigo do Kuma a essa altura do campeonato. Né? O Dr. Vegapunk concorda em ajudar o Kuma, porque ele era amigo do Monkey Drago, e o Drago era um conhecido antigo do Dr. Vegapunk, e o Dr. Vegapunk pede ao Kuma que ele pudesse estudar o próprio Kuma. E o Kuma concorda. Só que quando o governo mundial fica sabendo disso, que o Vegapunk estava ajudando um pirata conhecido, ele proíbe. Fala, não, você não vai gastar dinheiro com a doença de uma menina de um pirata. Deixa essa menina para lá. É muito dinheiro para gastar. O ancião Sanjay Garcia Saturno proíbe essa pesquisa. Só que então eles fazem um acordo. Quando o Kuma falou que estaria disposto a qualquer coisa, Sanjay Garcia Saturno faz uma chantagem e faz um acordo. Olha, tem um projeto que a gente quer fazer de armas humanas, né, de ciborgues. E se você deixar que a gente use você como cobaia, o governo financia o tratamento da Bonnie, deixa ela ficar curada. Porque é uma pesquisa muito cara, mas se você for o nosso cobaia, a gente zera a conta, não cobra. E o Kuma viu como oportunidade, né? Não tinha outra saída, então ele acabou concordando. Mesmo a contragosto, o Vegapunk foi obrigado a fazer isso porque ele era um cientista do governo mundial e ele não podia ir contra as regras do governo mundial, pelo menos não desse jeito. Entre as pesquisas para criar as armas que ficariam conhecidas como pacifistas e também a pesquisa para curar as escamas de safira da Bonnie, o tempo ia ser de 2 anos. Então ficou acordado o seguinte acordo: o Kuma seria cobaia para o sistema de pacifistas, o Kuma perderia a consciência e o livre-arbítrio, o Kuma não poderia mais falar com a Bonnie, ele não poderia mais ter contato com a Bonnie, e em troca, o governo daria a ele toda a assistência para que a Bonnie fosse curada da sua doença, e o sangue de bucaneiro dela seria desconsiderado. Mas para garantir que o próprio Kuma não voltaria atrás com o acordo, Sanjay Garcia Saturno teve uma ideia, no mínimo, nefasta. Ele enviou uma agente da CP, acho que é CP6 ou CP8, para lá, disfarçada de enfermeira, com a desculpa de que estaria cuidando da Bonnie. Só que ela não estava cuidando da Bonnie de verdade. Os remédios que enviava era o Vegapunk. Ela só administrava as doses. A intenção real dela era monitorar a Bonnie, para que nem o próprio Kuma fosse para lá encontrar com a Bonnie e nem o Kuma fizesse nada de errado, fizesse tudo cumprisse de acordo com o plano do Sanjay Garcia Saturno. Então ela era uma vigia. E se alguma coisa fugisse do acordo, a ordem dela, daquela falsa enfermeira que na verdade é uma assassina, era matar a Bonnie. Ordem dada pelo próprio Sanjay Garcia Saturno. Ao mesmo tempo em que o projeto Pacifistas era desenvolvido, em que clones ciborgues e cibernéticos do próprio Kuma eram feitos e criados em massa pelo Dr. Vegapunk sob as ordens de Sanjay Garcia Saturno, o próprio Kuma foi obrigado a servir como corsário, ou seja, foi obrigado a servir como Chichibukai sob ordens do governo enquanto as pesquisas não terminavam. Então todas as ações dele eram regidas pelo sistema de Chichibukais.
Aquela luta que ele teve em Thriller ou mesmo que ele foi lá em Sabaody, tudo aquilo ali, ele estava a serviço do governo, mas ainda estava com a consciência dele e o livre-arbítrio dele. Ele só tinha implantes cibernéticos, mas ele ainda era o Kuma ali. Quando o governo soube que o então Chichibukai Kekomoria tinha sido derrotado em Thriller, a ordem foi mandar o Kuma para lá, com a seguinte ordem: capture o chapéu de palha. Só que quando o Kuma chegou lá e derrotou todo mundo, ele não queria capturar ninguém. Ele sabia que ele tinha força para capturar, para subjugar todos os Mugiwaras ali. Mas ele não queria capturar ninguém. Era o filho do Drago, pô, o amigo dele. Mas ele tinha que falar que cumpriu a missão. Então o que, que ele fez? Tá, vou testar os companheiros dele. Aí ele fez aquela história de tirar a dor do Luffy e colocar e falar com os outros assim: olha, entra aí. Se você entrar, eu vou embora e não capturo ninguém. Foi uma forma do próprio Kuma testar os companheiros do Chapéu de Palha, porque ele queria ver se o Luffy tinha bons amigos, né? Então ele falou assim: olha, vocês me entregam o Luffy do Chapéu de Palha e eu vou embora. Só que ninguém topou. Os caras falaram assim: não, nós não vamos entregar ninguém, não. Você vai lutar com a gente. Só que ninguém ali tinha força para lutar com o Kuma e o Kuma não queria matar ninguém, não queria capturar ninguém. Ele estava ali porque ele era obrigado. Então ele foi lá, extraiu toda a dor, todo o cansaço, todo o dano que o Luffy tomou lutando com o Gekko Mori, colocou numa boa e falou com o Zoro assim: entra. Se você sobreviver, eu vou embora. O Zoro vai e entra, sobrevive e vai embora, dizendo que o Luffy tinha bons companheiros. Ali foi o primeiro momento que o Bartolomeu Kuma ajudou o Chapéu de Palha, sobre muitas aspas, porque havia poderia ter derrotado eles e ido embora com a missão cumprida e ele não fez. Ele deu um migué ali, né? Falou assim: não, não deu certo, os caras me derrotou, não deu certo. Ele deu um migué ali, só foi, mas ele não trouxe ninguém. Lá em Sabaody, depois que o bobo do Luffy deu aquele socão muito merecido no Tenryubito Carros, enviaram o Kizaru para acabar com eles. Meu Lady se colocou para segurar o Kizaru por um tempo. Então, o Chichibukai Kuma recebeu ordens de novo de tentar acabar com os chapéus de palha ali. Só que ele não fez isso. Ele apareceu pro Meu Lady e falou com ele assim: ó, segura o Kizaru aí que eu vou dar um jeito. E ele pegou e separou os chapéus de palha. Ele não matou. Ele teleportou cada um deles para uma ilha, para eles poderem treinar e ter aquele time skipping. E o ponto legal aqui, que essas ilhas que os Chapéu de Palha fizeram time skipping, são as ilhas que o Kuma visitou quando estava procurando os remédios da Bonnie. Quando ele visitou cada ilha para achar um hospital, para conversar com alguém, que não sei o que precisava do tratamento das escamas de safira, ele visitou essas ilhas. Então ele conhecia para onde ele estava mandando. Ele foi lá e teleportou cada chapéu de palha para um lugar, ajudando os chapéus de palha a não serem capturados e a poder treinar e ficar mais fortes. Pouco antes dos eventos de Marineford, Kuma recebeu ordens de ser reprogramado e perder a sua consciência e seu livre-arbítrio. Mas antes disso, ele convenceu o seu amigo Dr. Vegapunk a dar a ele uma última ordem, a ordem de proteger o Taizan Sunny, os navios do Chapéu de Palha, até que algum membro do Chapéu de Palha chegasse. Foi então que, reprogramado e sem nenhum nível de consciência, ele fez um último favor para o Chapéu de Palha, protegendo Taizan Sunny durante o time skipping ali, né? Depois disso, infelizmente, Bartolomeu Kuma perdeu completamente a vontade própria e o livre-arbítrio. E hoje, ele não é nem mais um Shichibukai. Ele não passa de uma montaria de Tenryubito, de um escravo propriamente dito. O PX0, que é o Bartolomeu Kuma que a gente conheceu, foi mostrado pra gente sendo montaria de Tenryubito lá no Reverie, tomando cacetada e agindo como um robô. Sabemos que é o Bartolomeu Kuma original porque ele tem o PX0 no pescoço e porque ele tem a Nikyu Nikyu no Mi na mão, né? Que é a alteração física que a fruta dele causa. Mas atualmente ele não tem nenhuma consciência e só serve de montaria para Tenryubito. A gente não sabe qual que vai ser o desfecho, mas até então não tem como o nosso amigo Kuma recobrar a consciência. Então, infelizmente, ele vai ser escravo pelo resto da vida. Ele foi o cara que literalmente deu a vida para proteger aqueles que ele amava. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.